Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 9. Livro do profeta Amós, capítulo 9. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos. Dia após dia, o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. E continuamos te pedindo, Senhor, continua falando conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, como uma terra sedenta, esperando a semente da tua palavra. Que verdadeiramente nesses dias possamos experimentar, meu Deus, uma limpeza extraordinária no nosso altar, para uma colheita extraordinária que virá da parte do Senhor. Nós cremos isso. Por isso estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome. E pedimos a ti, Espírito Santo, fala conosco. Frustra tudo aquilo que se opõe à tua vontade, Deus. E que o teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio. Tu és Senhor, tu és o pastor de nossas vidas, tu és o pastor dessa igreja. Tenha total liberdade nessa noite, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amós capítulo 9, versículo de número 11. Presta atenção no que nós vamos ler. Naquele dia, levantarei o tabernáculo ou a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguirei para que seja como era no passado. Para que o meu povo conquiste, diga comigo, para que o meu povo conquiste. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa, a colheita continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruína e nelas habitarão, viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei. Assim diz o Senhor, o seu Deus. Amém, amém. O texto começa dizendo de levantar, de consertar, de restaurar, de reerguer. Para quê? Para uma conquista, para uma grande conquista que o meu povo, diz o Senhor, irá fazer, irá realizar. Irmãos, é impressionante as promessas de bênção e conquista da parte de Deus para nós, condicionada a uma limpeza do altar, a um altar consertado, um altar purificado, um altar restaurado. Repare que as promessas de bênção, de conquistas e de prosperidade que o Senhor tem para nós, ela está condicionada a um altar limpo, um altar purificado. E o Senhor irá fazer isso naquele dia. Que dia que é esse, irmãos? É o dia da graça do Senhor, do favor do Senhor. Nós estamos vivendo esses dias. Então, nós temos sobre nós a graça de Deus, a porta da graça está aberta sobre nós. Agora, irmãos, não sei se você observou, assim como eu, toda vez que eu leio textos como esse de Amós, a gente vê um desejo, um interesse muito grande da parte de Deus, para que tudo isso aconteça rapidamente. Agora, precisamos entender uma coisa, é nossa responsabilidade, a responsabilidade de que tudo isso aconteça em nós e através de nós, é nossa responsabilidade. A obra salvadora de Jesus na cruz, ela foi completa, não ficou nada para trás. Agora depende de nós, é nossa responsabilidade, é desejo de Deus arrancar de nós as coisas que contaminam a nossa mente e consequentemente contamina os nossos valores. É desejo de Deus que, assim como nos dias de Davi, Deus venha fazer uma limpeza, uma grande faxina nesse altar, porque o altar é dele, é consagrado a ele. Que altar é esse? Somos nós. Nós somos o altar do Senhor. Nós temos clamado aqui nesses dias para que Deus venha fazer uma limpeza nesse altar, que Deus venha purificar esse altar, que Deus venha aceitar o nosso sacrifício. E qual é o sacrifício que Deus espera de nós, irmãos? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Um coração contrito e quebrantado. Deus espera de nós um genuíno arrependimento para uma nova colheita, para uma nova conquista que virá. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Se nós não vigiarmos, facilmente nós absorvemos culturas que não é a cultura do reino.
A gente vai absorver culturas fora da palavra. Cultura essa que vai contaminando a essência do altar de Deus. Irmãos, estamos vivendo dias de secularismo, onde a religião, a fé não interfere no Estado, nas decisões políticas, econômicas, escolares. Estamos vivendo dias de pós-modernismo, onde estão querendo colocar sobre nós uma cultura deste mundo. E toda vez que a cultura do mundo tenta entrar na igreja, a cultura do reino sai. Nós precisamos estar atentos a todo tipo de cultura que está entrando sobre nós, de maneira sorrateira, para poder desvirtuar a gente do foco da cultura do reino. Eu ouvi uma palavra, esse tempo para trás, de um pastor falando acerca da graça de Deus. E realmente, irmãos, a graça de Deus é uma graça. É até difícil de mensurar e entender tamanho amor, tamanha graça de Deus para conosco. Só que ele fala da graça de Deus de uma maneira que nos isenta da responsabilidade de sermos santos e irrepreensíveis. Nós precisamos tomar cuidado, como eu falei para vocês, não me lembro se foi ontem ou se foi anteontem, que está lá em Hebreus 2, versículo 1, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo, porque aquilo vai nos contaminar. Assim como a fé vem pelo ouvir, o ser contaminado, a fé também vem pelo ouvir. Então a gente precisa estar atento ao que estamos ouvindo, às culturas que estão sendo colocadas sobre nós, porque temos uma cultura do reino. Precisamos aprender a cultura do reino para vivenciar essa cultura do reino. E uma vez que a gente vive isso, a gente tem o nosso altar limpo, purificado, para que Deus tenha acesso a ele sempre que quiser, na hora que quiser. Eu tenho muito medo desses movimentos, por exemplo, esse movimento feminista que está tendo. Porque por trás de uma sutileza, vai entrando de maneira sorrateira, mas na verdade, o que está acontecendo? Está desvirtuando a cultura do reino. Esse movimento feminista que está aí, irmãos, eles falam que direitos iguais para homem e para mulher, até aí tudo bem. Eu sou a favor. Se a mulher faz o mesmo trabalho do homem, eu sou a favor que ela ganhe o mesmo salário do homem. Aliás, tem mulher que faz serviço muito melhor do que os homens. Tem que receber o mesmo salário, só que por trás disso, irmãos, vem a serpente enganando e tentando contaminar, porque estão misturando valores com funções. Se o movimento feminista fosse apenas para você ter salário igual do homem, pelo mesmo trabalho que você faz, amém. Mas a questão não é essa. A questão é que esses movimentos, eles vêm para desvirtuar a cultura do reino. Não, mas o homem tem mais valor, segundo a palavra de Deus, do que a mulher. Quem disse, meu irmão? Quem diz isso? Esses movimentos feministas. Acorda, igreja. O que é mais importante? A cabeça ou o corpo? Eu te pergunto. Você prefere viver sem a cabeça ou sem o corpo? Irmãos, os dois são importantes. Não tem como separar um do outro. A Bíblia, quando diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, não está falando acerca de valor, está falando acerca de função, diferentes funções. A cabeça tem uma função, assim como o corpo tem a sua função. Mas esses movimentos, eles estão entrando de maneira sorrateira para poder desvirtuar as funções. Corpo querendo fazer papel de cabeça e cabeça querendo fazer papel de corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? É uma cultura mundana, é uma cultura que não é do reino de Deus, entrando de maneira sorrateira. É desejo do coração de Deus que a gente tenha discernimento acerca desses movimentos, acerca dessas novas culturas que vão sendo colocadas sobre nós, para que a gente não venha perder a essência da cultura da palavra de Deus. De uma certa forma, irmãos, todos nós somos culpados disso. De uma certa forma, todos nós temos culpa. Afinal de contas, vivemos no mundo, numa época em que a correria, o cansaço, não apenas o cansaço físico, mas principalmente o cansaço da alma, a preguiça que gera por causa desse cansaço, mas principalmente, irmãos, o desgaste da rotina, do nosso dia a dia, vai roubando de nós a atenção devida ao lugar sagrado que é o altar de Deus, e vai contaminando esse altar.
Nós precisamos estar atentos porque tal cansaço, tal desgaste, tal estresse que a gente vai vivendo nessa loucura desse pós-modernismo que nós vivemos, aonde você não tem paz nem um segundo, se você está quieto, você está vendo o celular, está respondendo irmãos, isso é uma estratégia perigosa. A gente vai contaminando o altar, e não vai guardando o altar, estou falando do nosso altar, não esse altar, o nosso coração. E Deus passa a não ter tanto acesso a nós mais, porque o altar está contaminado. Deus não é a primazia, Deus não é o primeiro. Tem outras preocupações. Com isso, irmãos, vai entrando o que a Bíblia chama de inconstância. Vamos nos tornando pessoas inconstantes. Pastor, o que é uma pessoa inconstante? É aquela pessoa que levanta na segunda-feira de manhã, toda feliz, toda alegre, dá bom dia para todo mundo, dá bom dia para o sol, obrigado Deus por esse dia tão lindo, obrigado, e sai, porque na segunda-feira a gente está cheio do gás por causa do culto de domingo, a gente está glorificando, agradecendo a Deus, até vir o primeiro problema, até chegar a primeira notícia ruim sobre nós. Aquilo já desmorona toda a nossa estrutura que recebemos no final de semana, no domingo, da palavra de Deus. E essa inconstância, ela é condenada pela palavra de Deus, porque a inconstância caracteriza a falta de fé. O que é a fé, irmãos? A fé é a certeza, é a firmeza, é a constância. A inconstância é condenada pela palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7, fala assim, não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. Algumas versões dizem, é alguém de ânimo dobre, é alguém instável em tudo aquilo que faz. Repare para você ver que essa inconstância, ela nos impede de conquistar. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Tal homem é como as ondas do mar, impelido e agitado pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor, porque não receberá. Por quê? Porque ele não tem firmeza, ele é inconstante. Qualquer má notícia que chega, balança ele. Ele está firme, ele está feliz, ele está alegre na segunda-feira de manhã. No máximo até segunda-feira, na hora do almoço, ele já está balançando de novo. Ele já está demonstrando inconstância. Irmãos, um povo constante é aquele que não importa a notícia que vier, ele não teme más notícias. Porque ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe que não importa a provação que virá, ele sabe quem está com ele. Como eu falei para vocês sobre Abraão, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, é tanta palavra que eu já não lembro mais o dia. Ló, vai para onde você quiser, cara. Se você for para a direita, escolhe. Você pode escolher, Ló. Você tem o direito de escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não importa para onde você vai. A questão não é o lugar, mas é quem está comigo. Não importa. Escolhe você. Eu sou bem resolvido. Eu sou próspero emocionalmente, espiritualmente. Eu não estou preocupado para onde que eu vou. Eu sei que aonde eu vou, o meu Deus vai estar comigo. O meu Redentor vive. Isso é constância. Olha o que diz lá em Salmo. Eu amo esse Salmo, versículo 112. Presta atenção, irmãos, nos detalhes deste Salmo. Porque Deus quer fazer de nós um povo constante. Amém? Deus quer fazer de nós um povo firmado, que nada vem nos abalar. Nenhuma má notícia venha tirar de nós a certeza do amor de Deus por nós. Porque, irmãos, olha para cá. A graça de Deus consiste, o amor de Deus para conosco consiste não em que nós amamos a Deus, mas em que Deus nos amou primeiro. Nós precisamos, igreja, se quisermos ser pessoas constantes, precisamos ter a certeza do amor de Deus para conosco. Não importa o erro que você tenha cometido, não importa o pecado que você tenha cometido, Deus te ama. A Bíblia fala que o Espírito pode até entristecer, Fabinho, quando nós pecamos. É uma pessoa, ele entristece, mas ele não deixa de te amar, meu irmão. Se você tem certeza desse amor de Deus por você, você não terá dificuldade em cumprir os mandamentos e as leis do Senhor. Não terá. Se você quer ser alguém firme, constante, para que você venha conquistar, prosperar, porque a prosperidade e conquista está relacionada a essa constância que diz respeito à nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Olha o que diz o Salmo 112, presta atenção. Versículo 1. Aleluia. Como é feliz
o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Para aqui um pouquinho. Eu vou falar de algumas características para que eu e você sejamos alguém constantes. Não sejamos mais inconstantes, amém? Aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Irmãos, esse temer ao Senhor não está falando de um medo, porque o medo atribui castigo, punição. Temer ao Senhor está falando de respeito. Esse temer aqui que fala na Bíblia, ele é direcionado a mais ou menos assim: eu tenho medo de desagradá-lo. Eu amo tanto, mais tanto, que eu tenho medo de desagradar o meu Deus. Eu não vou pecar, não é porque não tem ninguém da igreja vendo, não é porque eu estou num lugar onde ninguém está, mas eu não vou pecar porque eu tenho medo de desagradar o meu Deus. Eu amo tanto a Ele. Primeira coisa, irmãos, temor do Senhor. Temor do Senhor fala de respeito, de honra, de amá-lo acima de tudo. Aí o texto fala: como é feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer nos seus mandamentos. Irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria, plenitude no Espírito. Se a obra que você está fazendo, se a célula que você está indo, se a célula que você está dirigindo, se o que você faz para Deus não gera prazer, mas gera dor, irmãos, eu quero te dizer, tem alguma coisa errada. Não é o reino de Deus que está aí. Porque o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. Feliz é o homem que tem grande prazer na lei do Senhor. Meu irmão, você precisa ter prazer na lei de Deus. Se você faz as coisas para Deus de maneira dolorosa, como que por obrigação, você está vivendo na época da lei. Você não está vivendo na época da graça. A graça de Deus por nós, irmãos, ela gera prazer em nós fazermos a vontade dEle. Vocês estão entendendo? Amém? Temos que ter prazer em fazer a obra de Deus. Temos que ter prazer. Irmãos, não podemos fazer a obra de Deus com dor. Tem alguma coisa errada, pastor, eu estou fazendo, mas toda vez que eu faço, me dá uma tristeza, uma opressão. Irmãos, está errado. Feliz o homem que teme ao Senhor e que tem grande prazer na sua lei. Presta atenção, o versículo 5 agora. Feliz é o homem, versículo 5 de Salmo 112, continuando. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias. Por quê? Porque o seu coração está firme. Ah, irmãos, o texto fala, temor ao Senhor, uma das chaves. Ter prazer na sua lei, segunda chave. O texto vai falar agora de generosidade, terceira chave. Eu já preguei sobre esse salmo aqui, não sei se vocês lembram. Irmãos, precisamos ser homens e mulheres de Deus, generosos. Aquele que dá sem esperar nada em troca. Aquele que dá com alegria, sem esperar nada em troca. O homem generoso é aquele que empresta, sem cobrar juro. O homem generoso é aquele que não retém aquilo que ele deve dar. A porção que cabe a Deus, ele devolve, ele dá. Ele não retém. Se você quer ser alguém firme, firmado, alguém que não se abale, irmãos, tema ao Senhor. Tenha prazer na lei dEle. Como que você vai ter prazer na lei dEle? Entendendo a graça de Deus por você. Seja generoso. E por fim, seja honesto. Conduza os seus negócios com honestidade. Meu irmão, eu ouvi uma vez uma pessoa falar que todos corrompem. A questão é que uns mais, outros menos. E quando eu ouvi isso, irmãos, eu confesso para vocês que na hora eu concordei. Mas hoje eu discordo. Porque quem teme ao Senhor não se corrompe por valor nenhum nesse mundo. A pessoa que é honesta, não porque ela é honesta, não porque ela é justa, mas porque o seu Deus é honesto e justo. Deus, quando olha para mim e para você, Ele nos vê através de Jesus. Por isso que a Bíblia fala em Cristo, amém? Ele é honesto, Ele é justo, portanto precisamos ser. Irmão, você já viu como que pessoas desonestas, elas andam sempre com medo, ressabiada.
Hoje eu tive um caso desse. Alguém que não transferiu, que comprou uma casa nossa, e que não transferiu na prefeitura o IPTU. O IPTU está todo atrasado, protestou o nosso nome da pastora. E essa pessoa, ela nunca paga as contas dela em dia, ela não é honesta. Tudo que você vai falar com ela, você liga para ela, ela já atende o telefone com desconfiança, com medo. Oi, quem é? A pessoa tem que ser honesta, generosa, temer ao Senhor e ter prazer na sua lei. Esse alguém não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no seu Deus. Amém. Na visão de restauração do tabernáculo caído de Davi que nós lemos aqui, o Senhor mostra o seu interesse em fazer essa faxina na igreja, em fazer essa limpeza nos nossos corações, com o objetivo de multiplicar os povos e, consequentemente, uma ampliação territorial. A conquista virá. Virá uma colheita muito grande da parte do Senhor sobre nós. Mas o altar tem que estar limpo. Deus tem que ter acesso a todo instante. Irmãos, o problema é que a nossa religiosidade e o nosso medo de perder ovelhas, eu não digo aqui, irmãos, graças a Deus aqui, Deus tem nos dado essa graça, mas na maioria das igrejas, a religiosidade, o medo de perder discípulos, ovelhas, e principalmente o comodismo, tem nos acovardado, tem nos tirado a força de enfrentarmos situações e pessoas que tentam contaminar o altar do Senhor. Vocês não fazem ideia o tanto que é difícil para nós, pastores, ter que confrontar o pecado de alguém, principalmente se é alguém do altar. É muito mais cômodo para nós, irmãos, entenda, fazer de conta que não está vendo, simplesmente orar e pedir para Deus convencer ela do pecado dela, do que a gente ter que chegar e ter que confrontar. Só que a gente não pode permitir que essa religiosidade, esse medo de perder ovelhas, e nem o comodismo, venha contaminar o altar do Senhor. Aqui, irmãos, na igreja Manaim, Campo Limpo, nós temos algumas condições para estar liderando uma célula. Nós temos algumas condições para estar subindo aqui no altar, seja para cantar, seja para dançar, seja para fazer um teatro, seja para dar uma palavra de abertura, uma palavra de oferta. Existem algumas condições. E, irmãos, vocês não fazem ideia o tanto de pedrada que a gente recebe por causa dessas condições que a gente coloca. E essas condições é simplesmente para ter zelo pelo altar do Senhor, para que não seja contaminado. Porque, irmãos, acredite se quiser, nós não temos prazer na punição. Nós não temos prazer na exortação. Uma das coisas que a gente pede, uma das coisas assim, boba que a gente pede, é para que quem está no altar não participe de zumba. Fomos muito criticados por isso. Mas entendemos que você está ali dançando, eu sei que é para uma atividade física, para o seu corpo, mas você está dançando músicas seculares. E de repente você vem para cima do altar do Senhor e começa a dançar para o Senhor. Entendemos que não é bom, mas não temos prazer em fazer isso. Vemos isso como um cuidado, como um zelo pelo altar. E eu estou sabendo que tem gente, porque irmãos, as coisas chegam na nossa telinha do nosso celular numa velocidade tão rápida. Já tem gente na zumba. Irmãos, por favor. Não conseguiremos manter o altar limpo com pessoas sujas ministrando sobre ele. Ainda que seja doloroso essa seleção, é algo que se faz necessário para uma colheita extraordinária que virá da parte do Senhor. Quero encerrar dizendo: o que nós estamos fazendo aqui nesses dias, essa limpeza do altar, não entenda isso como punição. Deus não quer punir ninguém. É pelo contrário. É que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele quer limpar o altar dos nossos corações, para que Ele tenha livre acesso, na hora que Ele quiser, para que Ele venha nos usar no momento que Ele quiser. Deus nos ama tanto, e Ele quer fazer essa limpeza nos nossos corações, não é por punição, é porque Ele quer que nada venha atrapalhar a comunhão entre Ele e você. Porque, irmãos, nós temos que estar preparados sempre, todos os dias. Todos os dias, nós não sabemos a hora que o Senhor irá nos usar. Entenda, o Senhor não está punindo ninguém, Ele quer simplesmente limpar o altar para que Ele venha com a graça, o perdão, a misericórdia dEle. Sare você, sare a sua casa, sare a sua família, sare a sua finança,
para que nada venha atrapalhar o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele. Isaías 59 fala que se tem uma coisa que nos aparta, que nos afasta de Deus, é o pecado. Deus quer nessa noite, irmãos, nesses dias, limpar o nosso altar, purificar, porque não sabemos a hora, nem o dia que Ele irá nos usar. Se manifestar alguém endemoniado aqui, por exemplo, a instrução que a gente dá para a intercessão é: pega, leva para a sala, leva lá para fora e lá vocês orem, repreenda lá. Mas vai que por um acaso, irmãos, eu resolvo mudar de ideia bem na hora e eu vou olhar para ver quem que vai lá expulsar o demônio. Deixa eu ver aqui, quem vai lá agora expulsar o demônio? Quem vem, quer ver, deixa eu ver. O que é a primeira coisa que você vai falar? Eu não estou preparado. Eu não jejuei. Essa semana eu pequei muito. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te ama incondicionalmente do que você faz. Ele entristece. Ele quer o seu arrependimento. Ele quer o seu perdão. Mas Deus te ama. Não tenha dúvida desse amor dele por você. Por isso que Ele quer fazer essa limpeza nos nossos corações. Amém. Você está preparado para isso? Deus não está aqui com acusação para com ninguém. Deus falou que ia levantar a saia da igreja, que ia expor a vergonha, mas não com desejo de punição, porque Deus quer conserto. Deus quer ter tanto acesso a mim e a você, nesse altar que é nosso coração, que nada venha a ser empecilho, que nada venha nos impedir. Outro dia um discípulo veio questionar para mim que não foi orar na casa de não sei quem, porque ele não tinha orado, não tinha jejuado. Irmãos, nós não sabemos nem o dia nem a hora. A Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão na noite. Nós temos que estar preparados todo o tempo, todo instante. E quando você entende esse amor dele para conosco, nós não temos dificuldade em obedecê-lo. Não temos mesmo. Passamos a ter prazer na lei dele. Amém. Deus quer uma igreja constante, uma igreja firmada. Então, irmãos, por favor, não entenda como punição. Não entenda como punição. Mas é por causa do grande amor de Deus para conosco. Amém. Glória a Deus.